13 verdades que todo cristão deve saber sobre o rei Davi. Que Davi é um homem de Deus, um homem extraordinário, disso nós não temos dúvidas. É óbvio que a vida dele é marcada por erros e acertos, mas a vida de adoração de Davi, a inspiração que ele é como servo de Deus, sobrepõe de fato os seus erros. E nesse vídeo eu quero apresentar a você, de forma resumida, é claro, em 13 etapas, como foi a vida de Davi do começo ao fim, ok? Tamo junto? Vamos lá. Primeiro lugar, onde tudo começou. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Tudo começou na vida de Davi, a vocação, a chamada, quando o Senhor Deus rejeitou Saul como rei de Israel. Saul ofereceu o sacrifício que apenas Samuel, o sacerdote, podia oferecer, não confiou no Senhor Deus, e a relação que já vinha estremecida entre Deus e Saul se rompeu de vez. O Senhor Deus disse a Samuel que havia rejeitado Saul e já havia escolhido um outro rei para o seu lugar. Deu direções claras a Samuel de que ele deveria ir a Belém e à casa de Jessé, porque um dos filhos de Jessé seria o novo rei de Israel. Em segundo lugar, quem era Davi? Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre, cheio de óleo, e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Davi era o filho mais novo, o caçula de Jessé. E foi engraçado, estranho, que quando Samuel chegou até a casa de Jessé para ungir o novo rei, veio o mais velho, depois vieram os outros irmãos, e até Samuel se impressionou com eles, disse: não, com certeza vai ser esse daí. Esse cara é bonitão, altão, forte, tem perfil de rei, então vai ser ele. Mas aí passaram todos e não era nenhum deles. Samuel, intrigado com a situação, disse: tem mais alguém? E daí Jessé lembrou que tem mais um que está cuidando das ovelhas no campo, o caçula, um menino travesso. E aí Samuel disse: então nós não vamos nos sentar à mesa enquanto ele não chegar. Quando Davi chegou, o Senhor Deus disse a Samuel: é este, unja-o. Então Deus conhece seus escolhidos, o Senhor Deus conhece Davi, mesmo estando ele lá por trás das malhadas, cuidando dos animais do seu pai, assim como conhece você. Não importa o contexto ou a situação em que você está agora assistindo a esse vídeo, tenha certeza de que as promessas de Deus estão acompanhando você e lhe alcançarão no momento exato. Em terceiro lugar, um homem segundo o coração de Deus. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Essa é a resposta que Samuel dá a Saul em virtude do seu erro, dizendo: olha, Deus escolheu para si agora um homem segundo o seu coração, isto é, de acordo com o seu coração, que tinha o coração alinhado com o coração de Deus, alguém que seguiria os preceitos de Deus, alguém que tinha um coração parecido com o coração de Deus, no sentido de sentimento, de amor, de compaixão, de liderança para com a nação de Israel. O que Deus projetava para Israel como nação, como povo, ele via no coração de Davi as características, o anseio, o desejo, a boa vontade, o amor pelas pessoas, a liderança, enfim, um homem segundo o coração de Deus. Que a minha oração é que nós sejamos assim, que dentro daquilo que o Senhor Deus projetou para a nossa vida, que nós sejamos segundo o seu coração. Em quarto lugar, as características de Davi. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso e homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença
e o Senhor é com ele. Quero ver com você rapidamente cada uma dessas características para que nós possamos entender quem de fato Davi era. Habilidoso com instrumentos musicais. Davi sabia tocar harpa e tal. Segundo, ele era valente. O termo hebraico utilizado é shail e significa força, poder, eficiência, fartura, exército, habilidade. Ou seja, Davi era uma pessoa que tinha habilidades para a luta, para o combate. Percebia-se nele que ele era uma pessoa que tinha muita habilidade no combate. Vigoroso. O termo hebraico utilizado é gibor ou gibor. E significa forte, valente, homem forte, homem corajoso, homem valente. Ou seja, Davi era vigoroso, percebia-se nele que ele era um homem corajoso, não tinha medo de coisa alguma. Quarto lugar, homem de guerra. O termo hebraico utilizado é milkamar. Eu não sei se eu estou pronunciando certo não, tá, gente? Mas é o que está aqui. E significa batalha, guerra. Ou seja, Davi era um homem que tinha coragem, tinha vigor, tinha tudo para ser um excelente guerreiro, soldado. Em quinto, prudente em palavras. O termo hebraico utilizado é dabar, que significa discurso, palavra, fala, declaração. Ou seja, Davi falava bem, se expressava bem, falava na hora certa. Davi era realmente uma pessoa com muitas habilidades. Sexto lugar, gentil presença. O termo hebraico utilizado é ish, que significa homem, macho, em contraste com mulher, fêmea. Servo, campeão, homem grande, ou seja, Davi era másculo. Ao olhar para Davi, você percebia que ele era homem mesmo, homem macho. E ele diz aqui no sentido da palavra, em contraste com mulher. Ou seja, Davi não era um homem efeminado, Davi era um homem macho. Servo, campeão, homem grande, porte físico de Davi era de alguém que realmente tinha força. Davi não era tipo um brutamontezão, né? Tipo, cheio musculosão, não. Mas percebia-se no porte físico dele que, embora ele fosse não tão grande, assim, na estatura, mas que ele tinha um corpo atlético, digamos assim. E o sétimo e mais importante, o Senhor é com ele. Deus estava com Davi, assim como era com Noé e com José. O Senhor Deus era com Davi. E a despeito de todas as habilidades e qualidades que ele tinha, com certeza essa era a mais importante. Então as características de Davi contribuíram para que ele se tornasse um grande homem e um grande rei. Em quinto lugar, Davi derrota Golias. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Uma das coisas que eu acho mais interessante nesse versículo é que havia muita gente ouvindo a mesma coisa. Mas nesse dia, Davi ouviu. E isso é fantástico. A forma como nós ouvimos as coisas não deve ser a mesma forma com que todo mundo ouve. Às vezes todo mundo ouve o que você está ouvindo, todo mundo tem medo e você tem coragem, porque você está no centro da vontade de Deus, seguindo a direção de Deus. Davi estava exatamente aí. Davi estava ouvindo a mesma coisa que todo mundo há 40 dias ouvia, e naquele dia Davi ouviu, diz a Bíblia, e ele, confiando no Senhor, impôs uma grande derrota a Golias. Golias é um divisor de águas na vida de Davi. Até ali, até aquele momento, Davi havia sido ungido rei, era uma pessoa com promessa, mas não era conhecido por ninguém, senão por Deus e Samuel. Ali, Davi foi conhecido por toda a nação. A partir dali, o Senhor Deus colocou a vida de Davi em exposição, à mostra. Deus cria situações para fazer com que a nossa vida se torne evidência no seu propósito para aquilo que ele nos chamou. Golias é um fator determinante, extremamente importante na vida de Davi, porque depois dele, Davi se torna alguém realmente nacionalmente conhecido, admirado, respeitado. E a partir daqui, ele vai ser seguido agora por muita gente. Em sexto lugar, a inveja de Saul. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa com sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar naquela mesma noite. Uma outra coisa que Davi precisou lidar na sua vida foi com a inveja de Saul. Depois
que o Senhor ungiu, depois que ele venceu Golias e se tornou nacionalmente conhecido e admirado e respeitado. Então Saul, né, o rei, já sabia que o seu reino havia sido rejeitado, começou a sentir muita inveja de Davi. E Saul era um misto de emoções, porque ele admirava Davi, assim como todos, ele percebia que Davi era alguém excepcional, alguém realmente que devia ser seguido, mas a inveja, né, o diabo tomou o coração dele e daí ele ficava querendo matar Davi, querendo prejudicar Davi. Nós precisamos aprender com essa situação, porque durante a nossa vocação, durante a nossa chamada, muitas pessoas, na verdade, algumas pessoas não vão gostar do que está acontecendo na nossa vida. E essas pessoas devem ser, por nós, tratadas como treinamento de Deus. Não devemos odiá-las, não devemos amaldiçoá-las. Devemos sim orar ao Senhor que deposite amor em nosso coração, para que essa inveja não nos contamine e não atrapalhe o propósito de Deus para a nossa vida, que foi exatamente o que Davi fez. Em sétimo lugar, a submissão de Davi à autoridade do ungido de Deus. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Aqui Davi nos dá uma grande lição, né? O respeito dele à autoridade constituída por Deus, a autoridade da unção. O que nós temos visto na nação brasileira muitas vezes é cristãos se rebelando contra suas lideranças espirituais de forma deliberada, sem nenhum critério, falando mal do pastor, falando mal dos líderes, da liderança. E eu lhe digo, mesmo que essas pessoas estejam erradas, é muito bom, é muito importante que nós tenhamos cuidado com a forma como nós nos conduzimos, com a forma como nós tratamos e com a forma como nós falamos das autoridades constituídas por Deus. Por quê? Porque a unção não é algo simples, a unção de Deus não é algo que nós devemos brincar. Esse desejo de revolucionário cristão, revolucionário evangélico, de sair por aí, por todo lugar, por toda igreja, revolucionando tudo, é algo que você deve realmente ter muito cuidado. Porque é exatamente isso que Davi nos ensina. Davi diz: olha, ele é ungido de Deus. O Espírito Santo já havia se apartado de Saul, mas Davi disse: olha, se alguém vai ter de lidar com ele, esse alguém é Deus. Eu estou fora dessa, eu não me meto nisso. E é isso que nós de fato devemos fazer e aprender com Davi. Não maltrate, não fale mal das autoridades, dos ungidos de Deus. Ore por eles e se não der para conviver com eles, sai de perto. Amém? Em oitavo lugar, o rei Davi. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Bem, depois de todas essas provas, né, depois de Saul ter sido rejeitado, de ser ungido para ser rei, de enfrentar Golias e a inveja de Saul, e de muitas outras perseguições causadas por Saul, Davi é ungido rei em Hebrom primeiro, depois que Saul morre. Então ele é ungido rei em Hebrom e Israel. O que nós vemos aqui é que a promessa de Deus é cumprida. O Senhor Deus, ele cumpre suas promessas na sua vida, na minha vida, mas o que nós precisamos ter em mente é que tudo isso leva tempo. Perceba que Davi foi ungido rei aos 30 anos de idade, deve ter começado a carreira ali em torno de 15, 16 anos, é que ele deve ter derrotado Golias, ou seja, mais de uma década se passou até que a promessa de Deus se tornou plena na vida dele. Então, quando o Senhor Deus faz promessas a nós, nós precisamos ter em mente o tempo do cumprimento
Porque durante esse período nós estamos sendo preparados e capacitados para fazer aquilo que o Senhor projetou para a nossa vida. Em nono lugar, promessas eternas. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E de fato, a promessa que o Senhor Deus faz aqui dá a Davi um trono eterno em Israel, porque o Senhor Jesus é descendente direto dele. Uma das coisas que o Senhor Deus diz também nesse versículo é que sempre esteve com Davi, fazendo ele crescer, fazendo prosperar, guardando a vida dele. E de fato, Davi reconhece tudo isso nos Salmos, e é muito bonito de ver a alegria de Davi em adorar a Deus, em servir a Deus, e como o Senhor Deus responde a isso. O Senhor Deus já havia dado grandes coisas a Davi, mas aqui o Senhor Deus faz a ele promessas eternas e põe um herdeiro eterno no trono que começou nele, o Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus é chamado de Filho de Davi. Em 10º lugar, a construção do templo. Disse ele, certamente o Senhor, o seu Deus, está com vocês e lhes concedeu paz, pois ele entregou os habitantes dessa terra em minhas mãos e ela foi submetida ao Senhor e ao seu povo. Agora consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor, para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus, para dentro do templo que será construído em honra ao nome do Senhor. Depois que o Senhor Deus prometeu a Davi que ele teria um herdeiro eterno no trono, Davi já tinha em seu coração construir uma casa, um templo para o Senhor Deus. E o Senhor Deus disse, você não, porque você é um homem de guerra, muito sanguinário, tem muito sangue nas suas mãos, mas o seu filho Salomão vai fazer isso. E Davi prepara tudo, prepara a oferta, separa do seu tesouro pessoal, ele convoca Israel, ele conversa com eles sobre esse projeto. E tudo começou com Davi caminhando pelo seu palácio, pela casa real, e vendo que ele, um ser humano, estava ali com tanto luxo, tanta pompa, né? Tanta ostentação ao seu redor, e a arca de Deus, que representava a presença de Deus, estava numa tenda. E daí Davi disse, eu quero construir um templo para o Senhor meu Deus. Vendo a atitude de Davi, o Senhor Deus faz a promessa, né, de que ele teria um herdeiro eterno, e ele prepara tudo, embora não seja permitido ele construir, ele prepara tudo para que Salomão tenha os recursos necessários para a construção do templo. Davi é um homem fantástico, nós devemos seguir a liberalidade dele. Com ele eu aprendo o que é liberalidade. Não tinha ninguém com uma lança no pescoço dele dizendo contribua, abençoe o reino e tal. Não, ele tinha uma disposição em dar o seu melhor para Deus. Em 11º lugar, Davi e Betseba, a escolha errada. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Bem, o que Davi fez daqui em diante, ele mandou chamar Betseba, dormiu com ela, e daquela relação, Betseba engravidou, e Davi começou com um plano macabro, que nem parecia ser ele, de primeiro eliminar as provas de que ele era o pai da criança. Então ele manda chamar Urias do campo de batalha para que ele volte para casa, se deite com sua mulher. Só que Urias não faz isso, fica angustiado, triste, porque ele era um soldado de verdade, né? Tipo, ele pensou, todos os meus irmãos lá na batalha, na luta, e eu aqui em casa curtindo a vida, não, isso não dá certo. E Davi, percebendo que isso não ia acontecer, que não ia dar certo, envia uma carta a Joabe para que colocasse Urias na frente da batalha. Como consequência, ele recebesse os primeiros ataques e morresse. E foi o que aconteceu, Urias morreu na batalha, e isso causou muito desgosto em Deus. Deus ficou muito triste com Davi pela sua atitude sanguinária, grotesca, e como consequência disso, Davi vai agora sofrer
vários danos. Em 12º lugar, as consequências do pecado. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. O que de fato aconteceu, né? Todas essas coisas aconteceram a Davi. Depois Absalão matou seu irmão. Depois Absalão se deitou com todas as concubinas de Davi e usurpou o trono, fez com que Davi fugisse de Jerusalém, e foi uma grande catástrofe dentro da sua casa, da sua família, o que nos leva a pensar nas nossas atitudes. Tenha cuidado com aquilo que você planeja, com o adultério, muitas vezes nos cercando, nos rodeando. Vários cristãos caem nessa tentação, mas o adultério ele tem consequências muito graves, muito graves. Não vale a pena, não compensa. Então, permaneça no centro da vontade de Deus e tenha a vida de Davi como exemplo. Em último lugar, em 13º lugar, obrigado, meu Deus. Davi cantou ao Senhor este cântico, quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salva dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. No final da sua vida, esse é o reconhecimento que Davi faz. Tu és o meu Deus, o meu Salvador. Tu és o meu abrigo seguro. Davi cantou ao Senhor em gratidão por tudo que o Senhor Deus havia feito, por todos os livramentos, pelo perdão, pela graça e a misericórdia. É assim que nós devemos encerrar nossa vida e viver a nossa vida, um sentimento de gratidão. Obrigado, meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor tem nos dado, nos abençoado. Devemos ter um coração grato para com o Senhor, porque de fato Ele tem feito grandes coisas em nossa vida. O vídeo ficou um pouco longo, mas é porque para falar de Davi não tem como você falar em poucas palavras. Eu espero que você tenha gostado, mas antes de terminar, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, por essas palavras, pelo ensinamento, por aquilo que nós aprendemos com Davi, teu servo, um homem de Deus. Eu te peço em nome de Jesus que replique em nós, por meio do Espírito Santo, as boas virtudes, as boas atitudes de Davi, e que o teu Espírito também nos livre de não cometer os mesmos erros, que nós possamos aprender com os erros dele, para apenas nos manter à distância do pecado e ver que ele não compensa. Jesus, muito obrigado por sua palavra, por seu amor e pela dedicação que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não se inscreveu no canal ainda, clique no botão inscreva-se. Não esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações. Compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Nos ajude a bater a nossa meta de inscritos. Assista aos nossos outros vídeos e até a próxima. Deus abençoe.